Então, muito boa noite, oficialmente agora, dando início ao nosso Bases Dizascope. Estou aqui substituindo o Douglas nesta aula inaugural para falar um pouquinho sobre o Evangelho, mas quero ressaltar para quem está chegando agora, para quem vai ver a gravação depois, a importância do Bases para nós. Bases é, de fato, a base daquilo que a gente acredita, é a etapa inicial do que nós fazemos enquanto família, do que nós precisamos conhecer para nos tornar aquilo que Deus deseja de cada um de nós. E é um ponto muito importante, porque quando vocês vieram falar conosco, a gente introduziu vocês à família, provavelmente a maioria de vocês fez ali os novos membros, falou com algum membro do time, ou então a galera do Campus Online, que também fez a introdução via Campus Online. Vocês acabaram, né, sendo recebidos, acolhidos por nós, porém, a pergunta é se vocês, de fato, sabem onde vocês estão entrando, se é isso mesmo que vocês querem, se é isso que vocês acreditam. Então, o Bases vai dar uma noção daquilo que a gente pensa, de como a gente funciona, e é o primeiro curso que nós temos aqui na família Dizascope. São 8 temas, serão 8 terças-feiras, para falar das coisas mais importantes no momento para a gente aí. A gente entende na nossa caminhada de fé enquanto cópias de Jesus, ou querendo copiar, imitar Jesus. E eu creio que vai ser um passo muito legal, muito importante para você, de fato, tomar essa decisão de caminhar conosco, entender como a gente funciona e fazer parte realmente da nossa família. Hoje a primeira aula é o Evangelho, uma aula muito importante e uma aula que a gente tem recebido feedbacks ao longo do tempo, de que as pessoas, de fato, apesar de ter algum tempo de igreja, apesar de serem já experimentados na convivência de uma igreja, de fato não sabiam o que era o evangelho verdadeiro, o evangelho pregado por Jesus. E hoje nós temos o objetivo de explicar o evangelho e fazê-lo funcionar, ter efeito nas nossas vidas. É muito comum, infelizmente, a gente, quando atende uma pessoa, Assim, não só um aí, talvez ele possa ter conversado também com possa ter perguntado para só quem está com o microfone aberto aí, fecha para nós, por favor. Alô, alô. Beleza? É muito comum quando a gente vai falar com alguém, assim, quando a gente vai fazer um atendimento pastoral, quando a gente recebe alguém, a gente fazer a fatídica pergunta, né? E aí, você tem certeza da sua salvação? Você sabe que você é salvo em Jesus? Você reconhece isso? E, infelizmente, muita gente responde que não sabe, que não tem certeza, porque não entendeu o evangelho de fato, porque não sabe qual é a razão da fé e como isso funciona. Então, a gente pergunta, tá bom, mas por que você não sabe? Né? Ou por que você não tem certeza da sua salvação? Aí a pessoa responde assim, porque eu não estou orando tanto, né? Ou porque eu estou com algum pecado, porque enfim, eu não estou indo na igreja ou alguma coisa desse tipo. E, infelizmente, essas respostas, elas demonstram que a pessoa, de fato, não entendeu o evangelho, não entendeu aquilo que Jesus explicou e ensinou. Então, eu vou tentar, de uma maneira bem prática, bem rápida, falar um pouquinho sobre isso, usando a parábola do filho pródigo. Uma parábola bem conhecida, uma história bem conhecida, que eu queria ler com vocês rapidamente aqui. Lucas, capítulo de número 15, é uma das parábolas mais conhecidas. No verso de número 1 diz assim, aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles. Então, nós estamos falando aqui de 2 públicos que estavam sentados ouvindo Jesus. 2 públicos que estavam participando dessa pregação, onde Jesus vai contar 3 histórias, né? Segundo o texto, é uma única parábola de 3 histórias diferentes, e nós vamos pegar principalmente a última parte, a parte
do filho pródigo, conhecido como filho pródigo, mas na verdade é a história de um pai e seus 2 filhos. O que tinha nesse público de especial, gente? O que a Bíblia relata sobre esse público? Primeiro, publicanos e pecadores, né? Pecadores, pessoas que não seguiam as leis, pessoas que não seguiam a religião da época, e os publicanos, que talvez eram piores do que os pecadores, porque tinham traído a própria nação, trabalhavam para Roma, ao invés de cuidar do seu próprio povo, e muitos deles extorquiam o povo, judiavam do povo, faziam mal para o povo, eles eram muito mal vistos pelo povo. Do outro lado, nós tínhamos os fariseus e os escribas, teoricamente, as pessoas certinhas da parábola, as pessoas que faziam as coisas corretas, que, no caso, já estavam julgando Jesus, murmurando uns com os outros ali, né, dizendo, ele come com os pecadores, ele recebe os pecadores, ele anda com os pecadores, né? Por quê? Porque eles se achavam acima de todas as coisas, por causa da religião, por causa de, provavelmente, né, seguir o máximo de leis possíveis, ou aparentar que seguiam as leis, eles se achavam superiores aos demais. Então, vamos ler aqui a história que Jesus está falando para eles. Vamos lá. Pode estar com o microfone ligado aí, desliga para a gente, por favor. Verso de número 11 começa a parábola, no caso, a parte dos filhos, né? Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no seu dedo e dele sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu músicas e danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. Ele lhe informou: seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas respondeu ao seu pai: Faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio este seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então, essa é uma das parábolas mais famosas, uma história incrível contada por Jesus e nos traz uma lição muito importante, uma compreensão a respeito do
evangelho, da boa notícia, daquilo que acontece com alguém que conhece Jesus. Gente, o que está acontecendo nessa história é algo muito incomum, né? Porque ela começa com um jovem que aparentemente é rico, tem uma boa vida, que tinha uma família estruturada, que tinha servos à sua disposição, pedindo para o pai a sua herança. Naquele contexto, e talvez nos dias de hoje fosse o mesmo, quando o cara toma uma atitude como essa, o que ele estava dizendo é que, de fato, para ele, o pai havia morrido, ou que ele desejava que o pai morresse, porque o que ele queria do pai não era o carinho, a amizade, o amor, a compreensão. O que ele queria do pai eram os bens que o pai poderia fornecer para ele. Então, ele estava declarando: pai, para mim você morreu. Pai, para mim você não significa nada. E o pai não se importa com essa situação, o pai permite que o filho pegue os seus bens e tenha a sua experiência. E a história, ela conta alguns detalhes muito importantes para nós, que provavelmente chamaram muita atenção das pessoas que estavam assistindo. Por quê? Porque se hoje, por exemplo, é escandaloso, né, uma pessoa ter um caso com uma prostituta, ou um jovem que ainda não é casado se deitar com uma prostituta, sendo um cara de família, sendo alguém respeitável, ele não faria isso. Imagina 2000 anos atrás como não era essa situação, né? 2000 anos atrás, as coisas provavelmente eram muito mais rígidas, muito mais duras do que hoje em dia. Então, imagina o escândalo que seria essa situação. Além disso, imagina a vergonha de um cara que era rico e, de repente, por viver a vida dissolutamente, por viver ali ao seu bel prazer, acabou perdendo tudo, a ponto de ir trabalhar num lugar que mexia com porcos, que dentro daquela cultura, dentro daquela sociedade, era a maior ofensa que podia se fazer. Aquele povo não se contaminava com porcos, não criava porcos. Ele teve que ir, provavelmente, ali algum lugar da redondeza, que não seguia as mesmas leis que ele, o mesmo Deus que ele, e se prostrou diante dessa situação vexatória, constrangedora no último grau. Assim, para o cara chegar nesse nível, ele devia estar realmente no fundo do poço, porque eu não imagino uma hipótese em que um judeu iria trabalhar com porcos, a coisa mais imunda que ele considera. E ele foi, e pior do que isso, a Bíblia diz, a história que Jesus contou diz, que ele desejava se alimentar da comida dos porcos, mas nem isso ele recebia. Nem isso ele tinha acesso. Isso eu. Nem isso ele tinha acesso. Então, ele teve uma ideia. Ele se lembrou, falou: olha, quantos trabalhadores do meu pai têm comida em fartura? Vou lá e vou pedir perdão para ele e vou pedir para ser aceito como um dos trabalhadores. Quem é antigo como eu, leu na versão que dizia como um jornaleiro, né? Quem é dos antigos aí sabe que as versões antigas chamavam de jornaleiro, ou seja, o cara que recebia por um dia de jornada, né? Um trabalhador de um dia de jornada. E ele sentiu saudades, se arrependeu, mas não saudades do pai, saudade da comida que o pai poderia proporcionar, saudade da vida que ele tinha, que ele poderia se alimentar, que ele poderia vivenciar algo de melhor do que a situação que ele estava vivendo. Né? E essa parte da história, ela ilustra as pessoas que vivem no mundo, ela ilustra as pessoas que não conhecem a Deus ou abandonaram a Deus, as pessoas que não se importam com isso, e por saber como Deus é capaz de fornecer tudo o que as pessoas precisam, elas se aproximam de Deus com esse interesse. O pecado do menino, de fato, não foi tudo o que ele fez, mas não reconhecer a Deus como seu provedor, não reconhecer a Deus como o cara capaz de salvar, né? No caso, o pai da parábola. Então, ele volta. E quando ele volta para casa, ele se assusta,
porque ele estava com o discurso pronto. Imagina ele no caminho falando o discurso, né? Pai, pequei contra os céus e contra ti, não sou digno de ser chamado seu filho, me aceita como um dos seus trabalhadores. Né? Imagina no caminho. Talvez aquilo constrangeu ele, talvez ele estava chorando, talvez não sei como é que ele estava naquele momento. Mas quando o pai avista ele ao longe, a Bíblia diz que o pai sai correndo ao seu encontro. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Culturalmente falando, essa não é uma atitude tradicional de um patriarca, de alguém mais velho, respeitado, com posses. Porque para correr, ele precisava levantar suas vestes, porque eles tinham vestes longas. Então, ele ia mostrar as suas partes, não partes íntimas de fato, mas assim, a canela já não era algo que as pessoas viam, né? De um patriarca ou de algo nesse sentido. Então, para correr em sua direção, ele fez isso. Ele levantou as suas vestes para correr, para partir em direção. Ele toma a atitude, ele toma a frente, e quando o filho vai mandar o discurso para ele, pai, pequei contra o céu, contra ti, ele pula no pescoço do menino, ele dá um beijo nele, ele o recebe. Gente, nós estamos falando de um menino que desejou que o pai morresse, o menino que pediu a sua herança antes da hora, o menino que gastou toda a sua herança com tudo de errado que o mundo tem, que estava passando fome e estava cuidando de porcos. Imagina a situação precária desse menino, mas a Bíblia diz que o pai se lançou ao seu pescoço e o beijou. Gente, essa é a demonstração da graça. Essa é a demonstração de quem é o nosso Deus. O nosso Deus é um pai que nos ama a ponto de nos ver destruídos, a ponto de saber que a gente o rejeitou, que a gente desejou que ele não existisse, que a gente, enquanto humanidade, vive com os porcos, é mal cheiroso, mas num pequeno sinal de que a gente está perto de casa, ele sai correndo ao nosso encontro. O movimento é dele. Ele vem até nós, ele não espera que a gente chegue. Ao perceber um sinal ali, o pai vai para cima e prepara um banquete, prepara uma festa para ele. Vamos contextualizar, né? É como se eu chegasse em casa com um boletim cheio de notas vermelhas, e aí meu pai chega para minha mãe e fala: Roseli, você sabe o que está acontecendo com o Tiago? Dá uma olhada nesse boletim, que absurdo. O que está acontecendo com esse negócio? Ela falou: pois é, infelizmente, ele está assim, né? Vamos ter que ver o que vai fazer. Eu falei assim: eu já sei. Vai lá no mercado, compra 10 quilos de picanha que nós vamos fazer um churrasco aqui em casa. Não tem sentido. Não é o que a gente faria, não é como a gente agiria, né? Não é o nosso comum. Como que eu vou premiar alguém que está errado? Mas esse é, de fato, o escândalo da graça. Esse, de fato, é a demonstração de quem o nosso Deus é. Ele recebe o filho, ele limpa o filho, ele dá roupas novas para o filho, ele põe o anel, que é a autoridade do filho, ele põe o chinelo no filho calçado. Por quê? Porque ele não está sendo recebido como servo ou como escravo. Os servos e os escravos, eles andavam descalços. O filho não. O herdeiro não. Ele está recebendo o filho de volta no mesmo nível que o filho o deixou. Não importa o que aconteceu. Por quê? Porque o pai é gracioso. É a mesma coisa que acontece conosco. Nós somos esse filho. Nós somos o filho que abandona o pai, que vai embora, que desperdiça as coisas, que é rebelde, que faz tudo errado, mas nós temos um pai que nos ama. Um pai que está de braços abertos, aguardando que a gente volte para casa. Ele vai nos devolver a herança, ele vai nos posicionar como filho, ele vai nos capacitar para cuidar das coisas dele. Esse é o nosso Deus. Ah, Tiago, mas e o pecado? O pecado, ele é perdoado, porque de fato, gente, o pecado não é as coisas que ele fez. O pecado que é perdoado é você não amar a Deus sobre todas as coisas. Entende? O pecado é Deus ser para você só aquilo que ele é capaz de te dar. E não ser para você
o seu pai, o seu criador, aquele que te fez, que te formou, que pagou o alto preço, dando seu único filho para morrer no seu lugar. Entende? O pecado desse menino, a consequência é tudo que ele fez, mas o pecado dele era não entender o amor do pai. O pecado dele era não entender que o pai o amava de uma maneira incomparável. E o pai mostra, declara esse amor dessa maneira. Mas, vocês estão vendo que eu estou com efeitos sonoros no fundo, aí a Sara, de repente, passou gritando aqui no corredor, tá? Mas está tudo bem. Mas tem um outro filho nessa parábola, né? Quem que é o outro filho, gente? O outro filho é alguém que se auto-intitula alguém que jamais transgrediu uma regra. É alguém que se auto-intitula alguém que obedece o pai, que faz tudo que o pai deseja, e alguém que está bravinho, está chateadinho, que não quis participar da festa, porque o filho mais novo não merecia uma festa. Quem que é esse filho mais velho, gente? Somos nós também, os crentes velhos. Somos nós também aqueles que olham para os outros e julgam os outros. Dentro do primeiro versículo, né, dos 2 primeiros versículos que eu falei para vocês, né? O filho mais novo são os publicanos e pecadores, o filho mais velho são os escribas e os fariseus, né? Mas dá para se encaixar conosco. Quantos de nós não somos filhos mais velhos que, por causa da nossa religiosidade, por cumprir os rituais evangélicos, por bater cartão todo domingo numa igreja, numa comunidade de fé, acha que merece mais, que tem mais dinheiro, ou que deveria ser um consultor de Deus, um conselheiro de Deus para o que Deus pode ou não fazer. Enquanto não percebeu que o seu pecado é exatamente igual ao do seu irmão. Porque, embora ele não tenha uma transgressão aparente, a transgressão está no coração. E ele demonstra isso não entrando na festa e questionando o seu pai. Porque o pecado do primeiro era não amar Deus sobre todas as coisas, ou não entender o amor do pai. Qual é o pecado do segundo? Não amar o pai, mas aquilo que o pai era capaz de dar. Questionar o pai sobre como o pai estava usando os recursos, porque, de fato, aqueles recursos deveriam vir para ele. Ele merecia aquilo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. O filho não entendeu que todas as coisas são nossas. E de que, como mais velho, ele estava pagando a conta pelo irmão mais novo, mas ele não entendeu que valeria a pena. Ele não entendeu que o amor ao pai era a solução que ele precisava. Sabe, gente, o evangelho, ele é uma boa notícia. Por que que ele é uma boa notícia? Porque havia uma má. Nós estávamos perdidos, mortos em nossos delitos e pecados. Seja algo que a gente demonstra publicamente, seja o nosso pecado de religiosidade e de não entender ou não aceitar aquilo que Deus faz. O nosso pecado, tanto de um quanto de outro, é não reconhecer a Deus como o nosso Pai, como o nosso suficiente, como aquele que é criador de todas as coisas, como se Deus ou não desse aquilo que a gente precisa, ou tivesse que nos dar alguma satisfação, sabe? A gente precisa entender de uma vez por todas quem nós somos. Nós temos um Pai que nos amou de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Eu gosto muito de citar um exemplo sobre isso, falando sobre evangelho, porque na época de Jesus, Jesus viveu ali próximo do ano 0, mas como teve um erro de contagem, eu chuto que por volta dos anos ali 40, depois de Cristo, a época que Jesus viveu, alguns anos antes do que ele, o Império Romano estava solidificado com um único imperador, que era César, né? O grande César, que
que deu o nome, né, para todos os outros Césares que surgiram depois, né? E aí, o César, ele morreu, foi assassinado pelo Brutus, ou pelo um conluio ali, que continha Brutus, até que tem a frase, né? Até tu, Brutus, que era o filho adotivo dele, e tinha dois caras disputando o seu lugar. Tinha o Otávio e tinha também o outro que eu esqueci o nome, que se alguém souber aí pode gritar aí para mim aí, se não souber também, depois de dar o Google e eu falo qual que é. E tinha esses dois caras, Marco Antônio, lembrei, que era o cara da Cleópatra. Marco Antônio e Otávio estavam disputando ali o lugar de César. César havia morrido, eles tinham dois grandes generais, eles eram dois grandes generais, estavam disputando o lugar de César. Então, numa batalha fatídica, Otávio vence Marco Antônio, então Marco Antônio perde o poder e a oportunidade de governar Roma, e quem vai governar Roma é Otávio. O que acontece nesse momento, gente? Otávio está longe de Roma e ele vai fazer uma procissão para chegar até em Roma para assumir o seu lugar. O Império Romano era gigante, pegava ali toda a Europa e todo o norte da África, ele fazia um U ali em praticamente todo mundo conhecido, né? Era um dos maiores impérios de todos os tempos, talvez o império mais poderoso de todos os tempos. E então ele sai da onde ele está e vai em direção a Roma. Nessa procissão, gente, ele iria levar 2 anos para chegar da onde ele estava até Roma, porque por onde ele passava, ele era exaltado e reconhecido como novo imperador. Mas o que ele faz? Ele manda um mensageiro para a capital do império. Ele manda um mensageiro até Roma, que vai chegar antes dele para quê? Para que Roma esteja preparada para a chegada do seu grande imperador. E quando esse mensageiro chega, ele anuncia algo que em romano, em latim, significa evangelion. Ele traz uma boa notícia. Qual é a boa notícia? O nosso imperador venceu. Nós temos um novo líder, um novo governante, e ele está vindo para reinar sobre todas as coisas. Por que Jesus usa essa figura, gente? Ele vem falar, na sua época, sobre o evangelho, sobre a boa notícia. Por quê? Porque em todo o Império Romano, e o povo de Israel fazia parte dele, era subjugado pelos romanos, em todo o Império Romano se sabia o que era o evangelho. Se sabia o que era a boa notícia. Qual é a boa notícia? O nosso rei venceu e ele está vindo para governar sobre todas as coisas. Quando Jesus fala do evangelho, Jesus está dizendo, olha, vocês estão sob domínio do pecado, mas fiquem tranquilos. O nosso rei venceu. E o nosso rei vai governar sobre todas as coisas. Ele se apresenta anunciando a boa notícia do evangelho. Mas qual é o problema, gente? O problema é que lá em Roma, e havia disputa entre Otávio e Marco Antônio, algumas pessoas eram de um partido, outras de outro. Então, quando o cara anuncia o evangelho, é uma boa notícia para um lado, mas é uma má notícia para o outro lado. Entende? E o outro lado vai ter que tomar uma posição. Continuo como estou e serei um opositor ao novo governante, ou viro de lado e me mudo para o lado vencedor. Sabe com quem aconteceu isso, gente? Com Herodes, o rei da época de Jesus. Herodes viveu essa situação, ok? E ele era parceiro de Marco Antônio. Ele era fiel, leal a Marco Antônio, mas Marco Antônio perdeu. E aí, qual que era a grande probabilidade que Otávio, o vencedor, destituísse os seus opositores dos cargos e colocassem gente de sua confiança? Mas o que o Herodes fez, gente? Olha que sagaz. O Herodes mandou uma carta dizendo, querido Otávio, da mesma maneira que fui leal ao Marco Antônio, também serei leal a você. Não quero que você me encare
como um de seus inimigos, mas como alguém capaz de fazê-lo tão bem quanto fiz a Marco Antônio. Olha que interessante. Por quê? Porque Otávio aceita o pedido de Herodes e mantém Herodes na sua posição de poder. Aceita o pedido de mudança de lado. Aceita a troca de lado de Herodes e recebe ele, mantém ele como o rei daquela província que dominava ali a região de Israel. Olha que interessante isso, gente. Por quê? Porque é exatamente a nossa condição. Nós somos inimigos do vencedor. Nós somos inimigos de Deus. Nós somos inimigos da cruz de Cristo. Mas ele morre em nosso lugar e ele nos dá a oportunidade de mudar de lado. Ele manda um mensageiro, ele manda um aviso, ele diz, olha, existe um novo rei vindo para governar sobre todas as coisas. Arrependam-se e creiam que essa é uma boa notícia. Gente, essa é a nossa situação. Nós estamos neste momento crucial de nos arrependermos e de reconhecermos quem é o Senhor de nossas vidas. Gente, por mais que você já seja evangélico, sempre, até o grande dia, você precisa se converter ao evangelho. Você precisa se converter à boa notícia. Não porque você precisa de uma salvação fazendo alguma coisa, não. É porque o evangelho é uma boa notícia. E a notícia não é algo do passado, a notícia é algo do presente. E a notícia, ela pode ganhar outra conotação na sua vida quando você entra, quando você participa dessa boa notícia. Você pode, sim, todos os dias se arrepender e crer no evangelho. Por quê? Porque crer no evangelho é a sua salvação, sim, mas também é o processo de santificação que demonstra que você foi salvo. Não é que você não estava salvo ou descobriu que não estava salvo. Não, você é salvo. Você foi salvo por Jesus, você é salvo hoje, você continua sendo salvo até o grande dia onde você vai receber do Senhor o seu corpo glorificado e incorruptível. O evangelho é essa boa notícia. O evangelho precisa ser pregado e repregado. Você precisa crescer em entendimento do evangelho sempre. Por que você, não sei se você percebeu, mas os últimos domingos, pelo menos os últimos 3 domingos que eu me lembro, a gente terminou apontando para o evangelho. Por quê? Porque todo dia é dia de pregar o evangelho. Todo dia é dia de anunciar a boa notícia. Os evangélicos também precisam do evangelho. Os evangélicos precisam crescer em entendimento e conhecimento do evangelho. Os evangélicos precisam conhecer de fato o que é o evangelho. O evangelho é a história de um pai que amou tanto o mundo que deu o seu único filho para transformar o mundo na sua família. O evangelho é a história de um Deus, de um rei que venceu todos os seus opositores, mas que ao invés de condená-los, ao invés de massacrá-los, ao invés de expulsá-los, fez um convite para que eles participassem do seu próprio reino. Essa é a boa notícia. Essa é a notícia do Evangelho. Nós temos que crer que um dia, 2000 anos atrás, um Deus se fez homem, morreu no nosso lugar e permitiu que nós acessássemos de novo a Deus. Deus nos cria, então tem direito sobre nós como criação, mas com a queda, Deus envia o seu único filho que morre no nosso lugar e ele nos adota para a sua família. Ele nos permite participar da sua família. E essa figura da adoção citada por Paulo aos Romanos, que diz que o Espírito Santo clama Abba Pai, né? Paizinho querido, que é o espírito de adoção, é muito importante, porque também naquele contexto romano, a adoção era levada muito a sério, talvez diferente do que é hoje. Por quê? Porque um cidadão romano tinha o direito de se arrepender
de desprezar o seu filho. Um cidadão romano poderia excluir o seu filho do seu testamento, mas se você fosse adotado, você jamais poderia ser rejeitado, você jamais seria excluído do testamento. Ou seja, se eu estou dizendo para vocês que vocês são filhos de Deus, que nós somos filhos de Deus por criação, mas também por adoção, o que Deus está comunicando conosco é: eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou te rejeitar, você tem parte da minha herança para sempre. Amém? Estou vendo uma mãozinha levantada, Balbina Salgado, pode falar. Tá me ouvindo? Tô. É que eu fui colocar o coraçãozinho e ficou e toquei errado, botei na mãozinha. Não tem problema, não tem problema. Achei que você tinha uma pergunta. Mas eu estou aberto aqui, gente. Já falei bastante hoje. Se vocês quiserem fazer pergunta, podem fazer. Abre aí o microfone e pode falar. Não fiquem com medo, com vergonha. Estou aqui à disposição. Vocês entenderam o evangelho, gente? Entenderam que a graça de Deus nos alcança, que o pecado não é o pecado em si, mas o pecado de não reconhecer Deus como nosso Senhor. E quando nós reconhecemos isso, Ele nos aceita como seus filhos, Ele nos convida para a sua festa, Ele nos torna participante do que Ele está fazendo. Que essa boa notícia, uma boa notícia de que nós estávamos do lado do inimigo e nós podemos mudar de lado e reinar com o nosso novo rei, tranquilo. Nós estamos em 76 pessoas, ninguém tem nenhuma dúvida. Do fundo do coração. Sério isso? Vocês vão me abandonar, me deixar falando sozinho aqui? Geralmente o pessoal tem vergonha de perguntar. Vocês não precisam ficar com vergonha não, gente. Eu tô bonzinho. É que às vezes eu empolgo, porque o evangelho é empolgante. Ninguém tem nenhuma dúvida. Eu vou encerrar a aula. Vou embora. Tem umas caras de ué aí me olhando que eu tô vendo. Então tá, vou fazer eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês já tinham ouvido o evangelho dessa perspectiva? Ô, Tiago. Oi. Eu vou falar, Gustavo Queiroga, meu nome. Fala, Gustavo. Às vezes a gente vem de uma cultura, boa noite a todos, né? A gente vem de uma cultura a respeito, igual da parábola do filho pródigo que você falou, né? A respeito do filho que ficou, ele tentava ser amado, né? Pelo que ele fazia, né? E às vezes é exatamente isso que é passado nas igrejas, é o fazer, é no muito fazer que a gente vai ser amado, ou que a gente vai agradar a Deus. E às vezes é difícil romper com essa cultura. O que você me indica aí para a gente acelerar esse rompimento aí? Romper com esse laço aí do muito fazer. Perfeito. Excelente pergunta, Gustavo. E deixa eu aproveitar para falar, não sei se vocês já repararam, se vocês me conhecem já há algum tempo, eu não gosto muito dos esboços, né? E eu vim para essa aula sem esboço, que eu queria falar do coração para vocês. E quando a gente fala do coração, é muito bom, mas a gente corre o risco de esquecer algumas coisas. Por exemplo, essa pergunta que você fez é uma pergunta que teoricamente estaria no meu esboço, que eu não estou com ele aqui, e eu não respondi. Então, isso é muito importante. Muita gente acha que a salvação é a salvação porque Jesus morreu por mim e porque eu faço algo. Então, eu fui salvo, então eu tenho que orar para ser salvo, eu tenho que trabalhar para ser salvo, fazer para ser salvo. Então, é salvo pelo sacrifício de Jesus e pelas obras. Não, em hipótese alguma, nós somos salvos
pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz no nosso lugar, quando nós reconhecemos esse trabalho de Jesus na cruz, nós acessamos um lugar em Deus, ok? Recebemos a salvação e nos tornamos filhos. Agora, como filhos, aí sim nós fazemos coisas para Deus. Por quê? Porque o filho não faz nada para receber um salário. O que o filho recebe é herança, ele é participante do que está acontecendo. Então, a Bíblia diz que o pai é galardoador, né? Presenteador daqueles que o buscam. Então, se você está em comunhão com Deus, você vai ser presenteado por Deus. É um processo natural. Mas a salvação foi de forma gratuita. Como não se envolver desse jeito, Gustavo? Tendo a consciência que você é filho. O filho, ele não deixa de ser filho se ele faz mais ou menos coisas. Deus não te ama mais porque você faz A ou faz B. Deus não deixa de te amar porque você fez A e não fez B. Agora, como você é filho, você quer fazer o melhor para o seu pai. Você quer participar daquilo que o seu pai está fazendo. Você tem prazer em estar envolvido com as coisas do seu pai. Então, a questão é trocar essa mentalidade de tenho que fazer para ser salvo e fazer porque sou salvo. Agora, qual que é o problema? O problema é que, às vezes, a gente confunde o nosso amor a Deus com o amor à obra de Deus. E eu já vi muita gente amar mais a obra de Deus do que o Deus da obra. E aí tudo perde o sentido. E aí você não entendeu o que está acontecendo. Então, o meu conselho é, antes de se envolver em trabalho, de enfiar a cabeça, e assim, cara, tá aqui uma pessoa que ama trabalhar, e ama trabalhar para Deus, ok? Que entendeu que o trabalho é adoração a Deus, tem pregação falando sobre isso, ok? Mas que, em primeiro lugar, entendeu que Deus é o seu pai. Aí a relação muda, entendeu? Deus não é o meu patrão, Deus não é o meu chefe. Ele é o meu rei, mas ele me chama de filho. Entende? Aí a nossa relação muda de figura. E através do relacionamento, aí sim eu trabalho. Por quê? Porque se eu estou me relacionando com Deus, eu sei o que Ele quer. E aí eu vou fazer o que Ele quer. E se eu fizer o que Ele quer, tá tudo bem. Entendeu? Ok, obrigado. Valeu? Eu vi que tem pergunta no chat, deixa eu dar uma olhada aqui. Como é o processo de aceitar a Jesus todos os dias? Na verdade, Sara, é você crescer em conhecimento da salvação todos os dias. Você entender a sua filiação em Deus todos os dias. Por quê? Porque quanto mais você é consciente disso, mais você participa do que Deus está fazendo. Então, assim, ó, a Bíblia diz que, João capítulo de número 1, tá? A todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Ou seja, se eu reconheço Deus, Jesus, como filho de Deus, eu me torno um filho de Deus. Eu recebo o poder de ser filho de Deus. Então, reconhecer o Evangelho, aceitar Jesus, reconhecer Jesus como meu Senhor, me dá esse poder. Quanto mais eu cresço nesse conhecimento, mais eu recebo esse poder. E como diria, não a Bíblia, mas o Homem-Aranha, com grandes poderes, né, o tio Ben, vem grandes responsabilidades. Então, é proporcional, ok? Então, é isso, tá? Um amigo com um e-mail muito difícil de entender como que é o nome levantou a mão. Fala aí seu nome. Boa noite, graça e paz. Opa! Meu nome é Fernando. Desculpa, acabei não alterando o nome do usuário. Não tem desculpa, tá condenado para sempre. Tiago, eu sou convertido há pouco mais de 3 anos e eu sempre tive uma grande dificuldade, assim, né? Eu encaro o trabalho, né, trabalho profissional, de uma forma muito, muito prazerosa. Eu chego a usar o termo até, que eu sou até viciado, talvez, em trabalho. E eu sempre olhei para o Evangelho, sempre, né, da minha conversão para cá, de uma forma muito apaixonante, mas eu não consigo
encarar o serviço com a mesma intensidade. Em primeiro lugar, eu tenho um ponto de vista, né, uma autoanálise que eu me faço, é de que eu ainda não consegui encontrar qual é a área da obra onde eu possa servir da mesma intensidade que eu consiga fazer no meu trabalho, com a mesma paixão, né? E isso não significa que eu não ame a Cristo ou que eu não tenha entendido o amor que eu recebi pelo perdão. Obviamente, eu também acredito que falta também da nossa parte um entendimento real do que é realmente a salvação, como você mesmo falou. Eu sou realmente salvo e não é pelo que eu faço, e sim pelo preço que o próprio Senhor Jesus Cristo pagou. Mas esse arregaçar de mangas, né? Como é que a gente consegue se descobrir dentro do Evangelho para encarar dessa forma, se doar dessa forma? Você tem alguma orientação para passar para quem está começando, né? Perfeito. Fernando Fabrício, desculpa. Fernando, desculpa. Fernando, excelente pergunta, porque isso não é uma dúvida só de novo convertido, tá? Tem muita gente que ou não entendeu ou entendeu isso errado, tá? Então, é muito importante pegar isso para salientar como isso funciona. Eu tenho 2 pregações minhas lá no canal da família falando sobre trabalho, tá? Recomendo que você assista. Eu era um workaholic também, agora eu sou um workaholic do bem. Eu descobri como que ser um workaholic do bem, tá? Mas o que nós entendemos? Se você não trabalha com nada que é ilícito, né? Tipo, você não vende drogas, você não faz nada de errado, o seu trabalho adora a Deus e ponto. Ok? O seu trabalho é adoração a Deus, tá? O seu serviço, aquilo que você faz é adoração a Deus. Tanto é que algumas culturas, por exemplo, na língua inglesa, né, o culto que nós prestamos a Deus lá aos domingos, em reuniões, quando nós estamos nos DNAs, que a gente fala que é mais igreja que o culto de domingo, o culto se chama service, ou seja, é serviço. Por quê? Porque a adoração é serviço. Então, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, façam para a glória de Deus. Se você faz o seu trabalho, ele é para a glória de Deus, você adora Deus com o seu trabalho e ponto. Você não precisa fazer nada além do seu trabalho, já está tudo bem, tá? Segunda coisa importante. Porque eu quero me envolver com um ministério, né? Eu aprendi com a doutora Marlene Guerrato, uma sábia que nos instrui em muitas coisas. Ela é uma conselheira do Ministério do Pastor Josué, uma senhora que deve ter hoje seus 80 e poucos anos. E eu aprendi com ela que ministério significa menor trabalho, né? Menor. O estéreo é o trabalho, né? Tem o magistério, ministério. Ministério é o menor trabalho, ou seja, a gente valoriza muito na igreja o nosso ministério. Mas nosso ministério é o nosso menor trabalho. Por quê? Porque existe um trabalho superior a esse, que é o trabalho dado por Deus a todos nós. Sermos sacerdotes é muito maior que o ministério. Sermos discípulos de Jesus, fazer discípulos de Jesus, batizar pessoas, entende? Todas essas coisas são coisas superiores que nós desvalorizamos por procurar ou acreditar que haja um ministério. Gente, pode haver um ministério para você, pode não haver, tá tudo bem. O que você precisa é trabalhar. Trabalhar sabendo, consciente de que o seu trabalho é adorar a Deus. Então, se você faz uma planilha de Excel, faça ela para a glória de Deus. Se você cozinha para alguém, cozinhe para a glória de Deus. Por quê? Porque quer comais, quer mais fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Tiago, mas eu tenho uma aptidão para o louvor. Amém. Você vai se envolver no ministério do louvor, vai adorar a Deus com o seu trabalho, vai ser muito bom, mas é um ministério. Você vai fazer isso 2 horas por semana. Entende? E durante a semana, o que você faz? Você cuida de pessoas, você discipula pessoas, você é sacerdócio, ministrando a Deus, aos santos e ao mundo. Nós vamos ter uma aula só sobre sacerdócio aqui. Enfim, então, fica tranquilo, sai dessa pilha, ok? Se você não faz nada de ilegal, se o seu trabalho não é vender droga, não é fazer nada, né? Tipo assim, eu faço umas, né? Ponho TV pirata para as pessoas, não faz isso.
então tá tudo bem, seu trabalho é adorar a Deus, ok? Segundo, faça o que Jesus mandou, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Mateus 28, 18, né? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda autoridade foi dada no céu e na terra, portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, Filho do Espírito Santo e ensinando eles a guardar tudo o que vos tem ordenado. Esse trabalho é muito superior ao do ministério, ok? Então, fica tranquilo, sai dessa pilha e recomendo duas coisas. Primeiro, assistir essas pregações aí, tá? E segundo, o meu livro, né? Deus te fez de propósito. Vai ser muito legal aí você ter essa leitura. Não é porque fui eu que escrevi, não, tá? Não é por isso. Mas responde muito dessas perguntas aí para você. Valeu? Eu vi que tinha mais dúvidas aí, galera. Pode falar aí, pode abrir o microfone e falar. Boa noite, Letícia aqui. Como faço para inserir o hábito de buscar a Deus todos os dias? Cara, como qualquer hábito, você precisa começar. Tá? Às vezes, uma vitória para você vai ser você orar 5 minutos por dia. E tá tudo bem. Nós não somos juízes do que você faz com o seu tempo. Tá? Mas eu tenho certeza que se você se organizar direitinho, você vai poder dedicar um tempo legal para Deus. O que você faz nesse tempo? Né? Você faz as disciplinas espirituais. Oração, leitura bíblica, meditação, adoração, jejum. Toda quarta-feira nós jejuamos como família. Então, conforme você fizer, você vai crescer nisso. E não tem uma regra, tá? Mas como você está começando agora, dá uma procurada também nos vídeos lá. Provavelmente tem um vídeo do Douglas falando sobre isso, talvez tenha vídeos do Léo também falando sobre isso. Então, tem uma orientação para você de como começar. Da Val, talvez, a Val fala também sobre devocional e tal. Mas, basicamente, é você começar e ir crescendo todos os dias e se dedicando todos os dias para que isso aconteça. E o hábito é construído conforme você caminha. Mais dúvidas, gente? Vamos lá, tá? Tô esquentando aqui, hein? Tô vendo aqui a Letícia, me permita fazer um comentário. Quando estamos apaixonados, nossa busca pelo amado é natural. Ore para se apaixonar. Sim, muito legal, muito bom. Por que não me disseram isso antes? Me ensinaram um evangelho de dor apenas. Gratidão. Gente, vamos lá, ó. Importante, tá? Importante. A mensagem do evangelho, ela é paradoxal. O que é isso, Thiago? Pelo amor de Deus, eu estava entendendo, agora você complicou. Não. O mesmo Jesus que disse, né, ou a mesma Bíblia que diz que você vai comer o melhor dessa terra, a mesma Bíblia que diz que você vai plantar e vai colher 100 por 1, a mesma Bíblia que diz isso, ela diz também, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Ou seja, é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você vai ter o melhor dessa terra, você vai negar a si mesmo e tomar sua cruz. Entende? Do mesmo tamanho. Ok? Só que nós vivemos pensando eternidade. Nós vivemos pensando algo superior àquilo que esse mundo é capaz de oferecer. Qual que é o outro problema também que a gente pode responder aqui? Né? Eu falei isso no domingo. Nós pregamos o evangelho como um remédio amargo que nós temos que tomar, né? Ali, toma aí, Jesus, para você não queimar no caldeirão do capeta, né? Tipo assim, não é, né? O evangelho é a sorveteria gourmet. É o palitinho que você pega ali e experimenta e fala, maravilhoso. E aí você quer morar dentro do balde, só que você não tem dinheiro para isso. Mas o seu irmão mais velho pagou a conta e comprou a sorveteria para você. Entendeu? É isso. O evangelho é isso, essa delícia, essa maravilha, né? Nós precisamos aprender a desenvolver isso, né? Aprender a... Gente, nós não sabemos contar a boa notícia. Nós não sabemos por que ela é uma boa notícia, né? Quantos sabiam dessa história? Quantos se relacionavam o filho pródigo com isso? Quantos sabiam da história de Otávio? De por que Jesus usou uma figura que todo o Império Romano, que era o povo da sua época, né? Estou fazendo a curva aqui, que era desde da Europa até o norte da África ali, passando por Israel, Oriente Médio, todo mundo sabia do que ele estava falando. Todo mundo sabia. Tanto é que por que os governantes se sentiram ameaçados por ele? É um cara pacífico. Como que ele ameaçou? Porque ele está dizendo assim, ó,
eu sou o rei dessa parada aqui, eu tô vindo para dominar todas as coisas. Vamos lá, última pergunta, vai. Fale agora, o cálice para sempre. Opa, Tiago, o Isaac aqui. Você falou que o evangelho é para o quê mesmo? Alguma coisa assim, esqueci. Paradoxo. Sim, paradoxo. Isso. Porque vai dizer lá que Jesus disse, aquele que quer me seguir, negue-se a si mesmo, carrega a sua cruz, certo? Isso. E depois você citou da Bíblia que diz... Como Vai é mesmo? comer o melhor dessa terra. Mas onde diz que vai comer o melhor dessa terra? Ô, meu amigo, eu vou puxar aqui que o meu Bíblia Online não tá funcionando aqui, mas eu vou puxar para você. É porque é o seguinte, eu tenho uma visão do evangelho que é o seguinte, que o evangelho ele é sempre sobre Cristo, né? E eu nunca vi Cristo falar que a gente é comer o melhor da terra, né? Porque Isaías Cristo... 1:19. Então, eu tenho uma visão que é o seguinte, a Bíblia, para mim, não é evangelho. O evangelho é sobre Cristo. Tá entendendo? Volta, parou. Volta, pause. A Bíblia toda é o Evangelho, tá? A Bíblia não é os quatro, o Evangelho não é os 4 livros, tá? Vamos lá. Gênesis 3. Mas isso daí já fica na velha aliança. Não, senhor. Vamos voltar. Vou voltar até a câmera para mim aqui para eu gravar bem. Isso aí é bonito. Vamos lá. O Evangelho é a Bíblia toda, tá? O Evangelho, ele não começa nos 4 Evangelhos. O Evangelho, ele começa antes da fundação do mundo, tá? Isso sim, 1:1, o Verbo se fez carne, ok? Então, o Verbo se fez carne por quê? Porque ele sabia que quando criasse a humanidade, o homem pecaria e ele teria que se fazer carne para morrer em nosso lugar. Ou seja, antes que Deus dissesse haja luz, ele disse haja cruz, porque ele saberia tudo o que iria acontecer. Então, como diz a Bíblia, o Cordeiro morreu antes da fundação do mundo, ok? Ponto. Gênesis vai anunciar o proto-evangelho, Gênesis 3:15, da semente da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre o Evangelho, é uma única história. E elas se casam e se entrelaçam todo o tempo. Todo o tempo é sobre ele. Todo o tempo é sobre guardar a semente que traria o Messias. Todo o tempo é sobre o Messias que viria. Todo o tempo é sobre o Messias que vai governar sobre todas as coisas do final. Então, a Bíblia toda é o Evangelho, tá? Não descarte nada da Bíblia. Não descarte nada, tá? A Bíblia inteira é a palavra de Deus. Ponto. Existe um aspecto da velha aliança que foi superado pela nova aliança? Sim, somente o sacerdócio levítico. Por quê? Porque Jesus trouxe o sacerdócio de Melquisedeque. O sacerdócio levítico era para o entendimento de uma época. Mas Jesus diz, eu não vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. Mas a lei dele é superior a essa e mais difícil. Por quê? Porque na velha aliança, se você adulterasse, você cometeu um pecado. Jesus disse, se você olhar para a mulher com um olhar impuro, você já cometeu o pecado. Ou seja, a lei dele é superior. Não é que ele descartou, ele fez pior, vamos dizer assim, mais difícil, entende? Mas o evangelho é a Bíblia toda inteirinha. Posso falar? Você falou aí, eu entendi o que você quis dizer, né? Concordo em parte. Quando você fala que o Cristo, sim, ele está desde Gênesis, Cristo é o evangelho, a boa notícia, mas em parte eu discordo porque na hora que você vai comer o melhor dessa terra, já não creio que está falando sobre Cristo aí, está falando sobre, se está em Isaías, está falando, está em Isaías, né, você falou? Você falou que esse é melhor. 1:9. 1:19. 1:9. 1:19.
eu creio da seguinte forma, tem coisas na Bíblia que não é somente o evangelho que é sobre Cristo, mas sim de coisas que a gente pode dizer que são de um certo tempo a certo tempo. Tá entendendo? É a mesma coisa se a gente pegasse, que a gente sabe que tem tempo dentro da Bíblia para cada coisa. Um exemplo, para não comer carne de porco, mas hoje a gente comemos por causa da visão de Pedro, né? Ou as demais coisas também, né? Então, quando Jesus ele fala, que eu vejo Jesus falar disso, que é algo semelhante comer melhor dessa terra, é quando ele fala lá, Pai Celestial, ele sabe da necessidade de você, né? Mas ele fala assim, mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça durará para sempre. Então, tipo assim, quando você diz que eu vejo o evangelho de algo de impacto, né? Não é algo muito meio bom para os olhos humanos, né? Os olhos carnais não é bom, porque esses dias eu fui evangelizar uma pessoa e ela falou assim, eu não quero ser cristão como vocês não podem fazer nada. Vocês não pode beber, não pode não sei o que, não pode fazer nada, né? E o evangelho é uma coisa que tem que negar o mundo. Para os olhos humanos, os olhos carnal, é totalmente ruim. Então você tem que comer comida ruim, então. Não, isso para os olhos... Não, isso é para os olhos ruins. O almoço hoje foi ruim? Você comeu e não gostou? Não, mas a gente não está falando de comida, a gente está falando de olhos carnais. Vamos lá, Isaac, vamos lá, deixa eu falar para você, Você pode mas a gente está falando de evangelho. O que tem a ver a comida? Foi o versículo que você combateu, irmão. Sim, você disse que a gente vai comer o melhor dessa terra, como pode, vamos dizer, o melhor dessa terra, a gente fala de alimento. E quando eu citei aqui que Jesus disse, o Pai, ele sabe que vocês necessitam dessas coisas, mas primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça durará para sempre. E aí eu estava te contando a história aqui, que eu fui evangelizar uma pessoa e ela falou que, por que ela seria igual a mim? Porque, aí eu estava dizendo, porque nos olhos... Caiu? Acho que ele caiu, gente. Não fui eu, juro que não fui eu, tá? Vamos lá, deixa eu deixar um negócio claro para vocês aqui. Inclusive, vai ficar gravado, o Isaac vai poder assistir depois, tá? Gente, o que nós ensinamos na família Desescope? Tá? O que nós ensinamos na família Desescope? Você pode crer no que você quiser. Você não precisa crer no que eu estou te falando, tá bom? Você pode crer no que você quiser, desde que você estude e chegue na sua própria conclusão, ok? Se você estudar e chegar nessa conclusão por conta própria, porque você estudou e buscou, e a revelação de Deus para você é essa, tá tudo bem, ok? O que você precisa ver é se faz sentido a comunidade de fé que você pertence, se você vai congregar em outra comunidade de fé. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que muitas vezes nós repetimos frases de pessoas que falaram algo para nós e nós acreditamos. Então, assim, essa discussão com ele não acabaria, tá? Por quê? Porque é a opinião dele, entendeu? É o conhecimento que ele tem sobre o evangelho. Eu entendo que esse conhecimento está limitado, eu entendo que os argumentos dele são fracos, não é o lugar para debater, ok? Aqui, tá? Não é o ambiente para isso, mas eu aceito com muito amor e carinho conversar com ele depois, se ele estiver assistindo aqui, depois, e explicar o meu ponto. E o ponto é, chegue na sua própria conclusão. Se você quiser comer comida ruim, se você quiser considerar que o evangelho não é tudo, se você quiser descartar um pedaço da sua Bíblia, fica à vontade. Não é o que nós vamos fazer, ok? Então, para deixar claro, o que te diferencia do mundo? O que me diferencia do mundo é que eu não vivo mais para o mundo. Eu não vivo buscando as coisas do mundo. Comer o melhor da terra, que foi um exemplo, né, que eu dei, não me torna pecador ou mais do mundo ou menos do mundo, ok? Mas amanhã eu não vou comer o melhor dessa terra porque eu vou jejuar, entende? Por quê? Porque eu enxerguei um valor superior numa proposta de Deus. Então, gente, na paz, ok? Tá tudo bem. E foi excelente
que aconteceu, porque às vezes todo mundo concorda com tudo e é muito chato, ok? Eu não quero que vocês concordem comigo, tá? Eu quero que vocês cheguem na conclusão de vocês, que vocês estudem e cheguem no ponto que vocês vão entender. Principalmente, por exemplo, coisas que nós batemos muito, escatologia, posição de fim dos tempos. Eu não quero que você acredite no que eu falar. Eu quero que você pesquise e chegue na sua conclusão, mas que você seja fiel a isso e você veja se faz sentido ou não estar juntos. Deixa eu dar um exemplo de teologia para vocês, só para deixar claro que eu não estou pegando no pé do Isaac, tá? Por exemplo, escatologia, uma parada que pega muito, tá? Nós somos pós-tribulacionistas, ok? Nós acreditamos que nós vamos passar pela tribulação. Subirá, Luciano Subirá, mestre, monstro, mito, ok? Ele é pré-tribulacionista. Estava pregando na conferência com a gente aqui, faz 2 semanas, entendeu? O pessoal do Dunamis, pós-milenista, estão com a gente, já estiveram pregando aqui com a gente outras vezes, entende? Então, assim, tá tudo bem. Nós temos que concordar no evangelho, crendo que Jesus é a salvação, e as pequenas divergências que nós tivermos não podem nos separar, ok? Mas eu estou externando para vocês aqui aquilo que a gente acredita, tá bom? Matheus, quer falar? Pode falar. Boa noite, meu nome é Matheus. Então, eu estava ouvindo aqui e escutando aqui meio que começou um debate, e eu lembrei de uma situação onde um tempo eu liderei uns jovens na antiga igreja que eu congregava, e um deles, né, veio conversar comigo naquela reunião. Eu vou ser bem breve, bem rápido. E ele falou sobre o Antigo Testamento, sobre o Novo Testamento, e ele começou a falar para mim que o Velho Testamento já não valia mais, porque era o Novo Testamento, tipo algo assim. Então, e dali eu pedi sabedoria ao Pai Celestial para ter uma resposta para ele. Então, o que o Pai colocou em meu coração é que o Deus do Velho Testamento é o mesmo do Novo Testamento. Só que há uma diferença, é que a misericórdia dele aumentou mais e mais. Por que eu falo misericórdia? Por ele ter enviado seu filho para nos salvar. Então, eu acho assim, que as pessoas querem ter argumentos, pegar o Velho Testamento, comparar com o Novo, e querer meio que contradizer, né? E contradizer a Bíblia. Só que a palavra, ela é uma só, o Deus é um só que a misericórdia aumentou. Por quê? Porque às vezes eu faço meus estudos pessoalmente e eu vejo que, antigamente, eu assim, não que sejam assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas eu no meu pensamento lógico, eu acho assim, eu acho que Deus antes, ele não tinha tanta misericórdia, porque antes os sacerdotes, eles iam apresentar a oferta das pessoas que iam chegar no templo. Se o sacerdote tivesse, ou a pessoa tivesse em pecado, o sacerdote ele morria pela pessoa ali, porque as pessoas naquele tempo não podia ter acesso lá ao templo. Então, Mateus, eu creio assim... Só um segundinho. Não é que não tinha a misericórdia, mas é porque a revelação, o entendimento do povo foi uma revelação progressiva. Então, eles não compreendiam o todo da misericórdia. Claro, Deus, ele é único, né? Ele é imutável. Então, a misericórdia dele sempre esteve lá. Agora, em alguns pontos do Antigo Testamento, como era para exemplificar como iria ser as coisas, Deus foi pontual e marcante, incisivo. Em alguns momentos, gerou exemplo, né? Por exemplo, o pecado de Acã. Né? Morreu ele e a família inteira. Por quê? Foi um marco. E aí falou assim, isso é um memorial para que ninguém faça mais isso. Às vezes ele pontuava algumas coisas. Isso foi... o entendimento foi crescendo e a graça, óbvio, né, foi aumentando ali no sentido de revelação. Né? Mas beleza, eu entendi o que você quis dizer. Pode continuar. Então, é tipo isso. Obrigado por ter me corrigido aí. Nossa, obrigado. Então, assim, eu pensava dessa forma, que a misericórdia de Deus com o pessoal do passado, né, daquele tempo, era muito pouca. E hoje Deus tem muita misericórdia, porque eu vejo amigos meus, até eu mesmo, assim, por várias vezes eu errei, por várias vezes eu me desviei do caminho do Senhor e pequei contra o Senhor,
e Deus ele teve misericórdia de mim, eu tô aqui hoje, né? Então eu levo isso para minha vida e falei para aquele jovem, eu falei, o Deus do Velho Testamento é o mesmo no Novo Testamento. Céus e terra passarão, mas a sua palavra e ele não vai passar, ele vive para a eternidade. Então foi assim, foi um entendimento que Deus, por mais simples que seja esse entendimento, mas foi a sabedoria que Deus me deu ali para poder cortar, porque eu já vi que o mal já estava querendo trabalhar na vida dele, querendo confundir a cabeça dele, colocar o Velho Testamento contra o Novo Testamento, porque é isso que o inimigo tenta fazer todos os dias, né? E querer contradizer a palavra para que venha confundir nossa cabeça. É só isso mesmo. Perfeito. Rafaela. Oi. Oi, pode falar. Olá. Sobre o Evangelho, eu quero uma opinião sobre algo que eu tenho meditado. Lá em João 8, Jesus ele passou por uma situação um pouco chata. Ele estava conversando com os fariseus e eles disseram que ele tinha um demônio. E ele conversava, falava de Abraão, falava que conheceu Abraão. E os fariseus, como assim você conheceu Abraão? Você não tem nem 50 anos e já viu Abraão? Ah, tá um endemoniado mesmo. E o que me chama a atenção é que Jesus está ali tentando se explicar e eles por 3 vezes disseram que Jesus estava endemoniado. E antes disso, Jesus disse assim, por que vocês não entendem a minha linguagem? Sempre Jesus está tentando explicar o evangelho, mas sempre tem fariseus, saduceus, pessoas religiosas querendo nos apontar ao contrário. E a minha pergunta é que agora eu estou numa fase que eu estou igual aquela palavra que tem lá em Mateus 7, que Jesus fala, olha, não lancem as suas pérolas para porcos, não lancem as coisas preciosas para porcos, porque eles vão passar por cima, vão até te desrespeitar ou dizer que você está endemoniado. Então, eu queria perguntar ao senhor como a gente age quando a gente está com esse sentimento de quer saber, eu não vou mais evangelizar não, porque é tanta cobra, raça de víboras, porcos, que eu não vou perder o meu tempo. Eu queria saber qual é o seu conselho. Obrigada, boa noite, gente. Boa noite. Como o meu conselho é como o de Jesus, como Jesus agiu, né? Então, assim, ó, para quem Jesus dedicava o tempo dele, para os discípulos, ok? Mas para quem Jesus pregava, para todo mundo, tá? Então, Jesus anunciava o evangelho a todos, a todos, a todos. Mas ele dedicava tempo para quem vinha atrás dele. Teve um certo dia que ele estava pregando, e aí ele falou assim, e aí todo mundo foi embora. E aí os discípulos ficaram, e ele falou assim, vocês também não vão embora? E aí, né, eles falaram, para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Ou seja, eles falaram assim, ó, nós entendemos quem é o Senhor, né? Para onde nós não tem outro lugar para ir? Então tá bom, então para vocês eu vou dedicar meu tempo. Então, qualquer investimento que você faça de tempo na vida de alguém é de acordo com a resposta que você está tendo. Pregar o evangelho a todo mundo, não desanime. Por quê? Porque não é uma obra sua. Quem vai convencer a pessoa é o Espírito Santo, ok? Mas para quem você dá sua atenção, para quem voltar, para quem vier, para ser discipulado e apontado para Jesus, ok? Então, meu conselho é esse. Bom? Tranquilo, gente? Beleza? Beleza. Eu vi que rolou uma conversa no chat aí, espero que esteja resolvido. Mas, pessoal, é o seguinte, ó, se vocês precisarem, tiverem perguntas também, vocês têm o meu contato aí, pode me mandar uma mensagem no Instagram, no WhatsApp, tá bom? Não esqueçam de preencher a lista de presença aí que a Gi
está mandando para vocês, beleza? Grande abraço, Deus abençoe vocês. Não se esqueçam que vocês são cópias de Jesus. Valeu, até mais, até as próximas semanas. Falou!